Paz, pessoal, tudo bem? Passando aqui, vamos ler hoje Deuteronômio 2 e 3. Acho que eu estou decidida de quando eu falhar no dia anterior, ler junto, senão a gente não vai conseguir terminar. E tem dias, gente, que não... Ai, você dormiu o dia inteiro ontem. Não é isso. Tem dias que não consigo vir mesmo. Mas, vamos lá? Deuteronômio, capítulo 2, e depois nós vamos ler o 3. Recapitulação das andanças de Israel. Então, Deuteronômio ele vai ser uma repetição de muitas coisas que nós já lemos em Êxodo, em Números. Amém? Vamos lá? Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor disse: Vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir e não darei a vocês um metro sequer da terra deles. Então havia uma herança que Deus tinha destinado aos descendentes de Esaú, porque também vem, né, de Abraão, de Isaac. Então havia uma bênção para eles. Vamos lá, versículo 6. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, evitando o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas o chamassem de Emins. Em outros tempos, os horeus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades-Barneias até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas e os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú que habitavam em Seir, pois destruiu os horeus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os cafitoritas de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnor. Vejam, eu lhes entregarei os amorreus, Seom, rei de Esbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse
daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Vitória sobre Seom de Hesbom, que já foi falado também lá atrás. Paz, irmã Aparecida, Deus abençoe. Faça, irmão Ignaldo, Deus abençoe o irmão também. Vamos ler a palavra, gente. Nós estamos aqui lendo Deuteronômio, capítulo 2 e capítulo 3, que vai falar parte da história, um resumo do que aconteceu no deserto com o povo e como é importante, né, a gente extrair muitas lições e estratégias de guerra espirituais que todos nós temos diariamente. Vamos lá? Continuando agora o versículo 26 do capítulo 2 de Deuteronômio. Vitória sobre Seom de Hesbom. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seus territórios, ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitavam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei de Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e a todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade do vale, toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. Então, gente, primeira coisa, a gente precisa saber que guerra nós estamos lutando, né? Tem territórios que o Senhor nos concedeu e tem territórios que o Senhor não nos concedeu. Para isso, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Temos comunhão com o Espírito Santo, orar todo dia, jejuar, ler a palavra, entender. Porque às vezes tem muita gente que fala: Ju, eu perdi essa guerra. O Senhor disse que o Senhor é o Senhor dos exércitos de anjos, ele não perde guerra. Então, talvez você esteja numa guerra que o Senhor está pedindo para você deixar em paz. Ju, mas eu quero isso. Tem gente que fala: não, Ju, quero fazer faculdade de tal coisa, eu quero comprar essa casa, eu quero comprar essa chácara, eu quero isso. É a vontade do Senhor? Porque se não for, você está empenhando esforço, você está empenhando sua vida, empenhando dias, às vezes recursos financeiros, recursos emocionais, é algo que o Senhor não pediu, não é o território que Deus destinou a você. Então, percebam, nesse capítulo 2, que já foi dito, né, a história anterior de Israel, Deus falou: com os amonitas você não toca, os edomitas não. Agora, quando for, né, ali em Seom, vocês vão tomar posse. Então a gente precisa entender que território que o Senhor nos deu. O problema é que muitas vezes a gente se desgasta em guerras que não são nossas. E eu sinto no meu espírito que o Espírito Santo quer dizer isso. Às vezes fala: eu perdi a guerra, Deus não foi comigo. Não, talvez o Senhor está dizendo: não foi mesmo. Porque esse território não é teu. Tem pessoas em relacionamentos, né? Eu quero casar com essa pessoa, eu quero casar com essa pessoa, eu quero casar com essa pessoa. Mas o Senhor não te deu, não é para você, não é da vontade do Senhor. E às vezes a gente insiste, cansa, sofre, né? Isso traz muita frustração. Então nós precisamos entender o que o Senhor te deu. E é só orar. Deus, quando Jesus morreu da cruz, uma das coisas que ele fez, um dos êxitos que nos deu foi a reconciliação. Nós podemos falar com Deus. Então fale com Deus, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você. Esse território é meu, Senhor, eu posso lutar? Não põe a mão, põe a mão.
Agora, Canaã prometido, o que Deus te prometeu, fica tranquilo, o Senhor vai ser com você. Vamos lá agora ler Deuteronômio capítulo 3, vitória sobre Og e Bazã. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo, pois eu lhe dei a vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Então o Senhor deu, então o Senhor falou, não tenha medo, eu estou com você, eu já te dei. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas. Só um minutinho. Tá. Fecha a porta, por favor. Filhos maravilhosos. Vamos continuar. Versículo 4. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos da cidade. Assim, tomamos o território dos 2 reis amorreus, a leste do Rio Jordão, desde o vale de Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamaram o Monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamaram de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até a cidade de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Então, o rei ele era descendente, né, de gigantes, então a cama dele era enorme, né? E acho incrível como tem a Bíblia registra essas coisas, né? Nós vamos orar sim, tá bom, irmã Guinaldo? Vamos orar pelo irmão, pela sua família. Vamos finalizar agora essa leitura de Deuteronômio 3, a divisão da terra a leste do Jordão. Quando tomamos posse da terra, rei, dei, né, as tribos. Não, esse não dá. Tá calor, tá? Depois a mamãe vai ver uma roupinha, tá bom? Tá, daqui a pouquinho eu vou lá. Eu vou procurar. Tá bom. Vamos lá. A divisão da terra a leste do Jordão. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade a toda a Bazã, entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob e Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Desde Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon ao sul até o rio Jaboque na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste, as encostas do monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado essa terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse
posse da terra que o Senhor seu Deus lhe dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para essa terra que lhes dei. Então essas terras eram antes do Jordão. E aí 2,5 tribos ficaram nesse território, mas os homens dessa tribo também entraram em Canaã para ajudar as outras tribos a conquistar. E só voltaram, né, quando havia o território sido conquistado. Vamos finalizar? Moisés é proibido de entrar na terra. Versículo 21. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor seu Deus fez a esses 2 reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o lado do Jordão, para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Então vem a sentença de Deus, né? Que Moisés só viu de longe, porque naquela oportunidade que Deus pediu para ele tocar na pedra, ele bateu, né? Acho que ele falou para falar e ele bateu na pedra. E isso, a consequência. Todo pecado, Deus nos perdoa, mas há uma consequência. E nós precisamos também entender isso. Paz, Diana. Voltou do propósito, Diana? Glória a Deus. Isso que a gente precisa entender, gente. A gente precisa entender que território que Deus nos deu. Talvez a gente está lutando por territórios que Deus não nos deu. Ora a Deus, Deus vai te revelar. E assim, também por causa de uma escolha. Ao invés de falar bater na rocha, a consequência do pecado, da ira de Moisés, foi não entrar na terra. Então tem coisas que nós estamos passando também que nós precisamos discernir e falar, não, é consequência de escolhas minhas lá atrás. Amém? Vamos orar? Vamos aproveitar. Ore conosco pelo irmão Ignaldo também, pela sua família. Abba, Pai, nós oramos, essa é a sua palavra poderosa. Eu sei que ela está falando nos nossos corações. Estou orando com pessoas agora ou que virão essa live, Senhor, posteriormente, mas que precisam do Senhor, precisam que o Senhor fale. Senhor, será que esse território que tanto eles têm lutado, estão já exaustos, cansados da sua vontade? Mostra, fala, Espírito Santo. O Senhor não nos deixa confundido porque o Senhor é a luz do mundo, o Senhor ilumina tudo. Nós queremos ser iluminados por Ti. Mas se o Senhor nos deu, o Senhor nos enche com o Teu Espírito Santo, nos dá das suas armaduras para conquistar, e claro, o Senhor na nossa frente, para conquistar o território que o Senhor nos deu, e perdoa os nossos pecados. E se o que a gente está passando, Senhor, não é da nossa escolha, aliás, é a nossa escolha e não a sua, ajude-nos, Senhor, a passar e a entender todas as coisas. Nós precisamos do Senhor e sem Ti nada podemos fazer. Te damos graça, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Ouça o Senhor, qual a vontade do Senhor. Às vezes você está lutando em vão, por isso que você está tão exausto. Amém? Deus te abençoe. Amanhã a gente está de volta. Continue lendo a palavra, porque é a palavra do Senhor que nos mantém de pé. Amém? Deus abençoe.